Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cosmo Alma. Você está na Rádio Tropical Web Brasil, eu sou Alexandre P. e serei a sua companhia pelas próximas horas. Espero ser uma boa companhia. O programa de hoje está muito bacana, muito legal e eu não posso começar de outro jeito que não seja fazendo os agradecimentos da semana. As mensagens foram fantásticas, então eu quero agradecer nominalmente, porque o programa da semana passada foi muito legal. Nosso querido Fábio Dochum, né? Cantou pra gente, foi sensacional. Então eu quero agradecer aqui as mensagens enviadas, tá? Pessoal aqui vou começar ao contrário, tá? Que eu sempre começo pelo estrangeiro, hoje eu vou dar uma canja para os brasileiros de plantão, tudo aqui de perto, olha. Patrícia Mendes de Copacabana. Aliás, assim, o Cosmo Alma é daqueles programas que fazem diferença no dia das pessoas. Alexandre P. possui uma fala calma, inteligente e muito acolhedora. Ele consegue fazer o público refletir sobre a vida e sobre a influência das energias no nosso caminho. Essa é a ideia. Então, Patrícia, beijo para você, gratidão. Fernanda Souza, da Tijuca, vizinha. O Cosmo Alma vem crescendo porque entrega verdade, reflexão e sensibilidade. Alexandre P. consegue criar uma conexão muito forte com quem está ouvindo. Poxa, que bom, fico feliz em saber. Marcelo Almeida, de Niterói, aqui do outro ladinho da Baía de Guanabara. Programa necessário. O Alexandre P. demonstra cultura, sensibilidade e muito respeito pelos convidados. Sempre. O assunto abordado hoje foi extremamente interessante. E foi mesmo, tá? Foi muito interessante, foi muito produtivo, foi muito construtivo. Eu espero que vocês tenham gostado. De Portugal, temos aqui o nosso querido Ricardo Fernandes, do Porto, Helena Duarte, de Lisboa. A vocês dois, muito obrigado pela audiência. E agora do Canadá, olha onde o programa vai longe, hein? Daniel Roy falou assim: excelente programa, a participação de Fábio Andrade foi enriquecedora e Alexandre P. mostrou muito preparo ao conduzir o bate-papo. O tema do Cosmo e das energias foi tratado de forma leve e inteligente. Também do Canadá, e está sempre conosco aqui, Sophie Lambert, de Montreal. É um programa que faz bem ouvir. O Cosmo Alma consegue unir espiritualidade, cultura e arte de forma natural. É isso mesmo, tá, Sophie? Da Alemanha, Ana Fischer. Pelo visto, é uma das primeiras vezes que ela ouviu o programa ou assistiu o programa. Gostei muito da proposta do programa. É raro encontrar conteúdos tão reflexivos e ao mesmo tempo tão humanos. Alexandre P. transmite serenidade e conhecimento. Ana, gratidão, um beijo para você. De Hamburgo, na Alemanha, Klaus Becker. Alexandre P. tem uma presença forte e muito elegante na apresentação. O programa prende atenção pela profundidade dos temas e pela qualidade da conversa. Muito obrigado, Klaus, pelo elogio. E aí, nossos queridos hermanos de Argentina, Camila Lopes, o Cosmo Alma transmite uma paz muito grande. Alexandre P. possui uma comunicação diferenciada e consegue levar o público para uma reflexão profunda sobre sentimentos, arte e energia. E, para fechar, Martim Gonzalez, também nosso irmão da Argentina. Gostei muito da conversa sobre a influência do cosmos e das energias na vida das pessoas. O programa possui conteúdo diferenciado e muito bem desenvolvido. Gratidão a todos que mandaram mensagens, até aqueles que não foram selecionados. E gratidão a todos aqueles que também não mandaram mensagem, mas estão conosco aqui todas as quartas-feiras. Muito, muito obrigado. E aí eu quero falar um pouquinho da semana passada, que eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, que a gente viu uma semana de lua minguante. E de fato
foi uma semana meio minguada, eu senti ela meio devagarzinha, meio parada, meio muito mais ou menos, ou como a gente diz aqui no Brasil, meio pão com ovo, sabe? Eu achei que de fato foi uma semana um pouco mais lenta que o habitual, mas toda vez que a Lua está minguando, é o mote da semana, não tem muito para onde correr. Tá? E de todas aquelas coisas que a gente fala toda semana, daqueles acontecimentos da natureza, coisa e tal, primeira semana que a gente não tem evento com aviões pequenos, tá? A gente vinha tendo aí 1 ou 2 por semana já há algum tempo. Ainda bem, essa semana a gente não teve ocorrência com aviões pequenos. Mas falando em terremotos, aí sim, a gente teve 2 eventos de terremotos um pouco mais severos, em terra dessa vez, tá? Ambos no dia 15, na sexta-feira passada, tá? A gente teve um de escala 0,7 no norte do Japão, muito severo, mas o Japão, como é um país muito preparado para esse tipo de evento, aparentemente não causou nenhuma vítima nem nada do tipo, tá? Mas foi um terremoto na escala 6,7, um pouco mais forte. E no mesmo dia, a gente teve no sudoeste da China um terremoto de magnitude 5,2 na escala Richter, e aí sim, nós tivemos 2 mortos, uma pessoa aparentemente, não sei se já foi encontrada, mas estava desaparecida, e foi necessário evacuar 7.000 moradores da região por conta desse terremoto. E terremoto é uma coisa que a gente ainda vai ver aí acontecendo com uma certa frequência ao longo do ano, tá? Falando em terremoto, falando em vulcão, eu selecionei aqui que a gente teve e está tendo, porque as cinzas os vulcões ainda estão meio que atividade, eu separei aqui uma atividade vulcânica curiosa, numa região do mundo onde a gente fala muito pouco, tá? No sudoeste da Rússia. E aí, curiosamente, é um cinturão de vulcões, e que a gente teve na semana passada, do dia 14 até o dia 18, 3 eventos em 3 vulcões muito próximos um do outro, lá no sudeste da Rússia, na pontinha sudeste da Rússia. Eu vou tentar ler o nome dos vulcões aqui, são nomes difíceis. O primeiro entrou em erupção no dia 14, tá? Vulcão Bezimiany. Ele entrou em erupção no dia 14, até o dia 18 ele estava em plena atividade. E as nuvens de cinza já tinham alcançado uma altura de 5.500 metros, tá? 2 dias depois, no dia 16 de maio, semana passada também, isso é mais difícil de falar, vulcão Kliuchevskoy, isso, 16 de maio. A nuvem de cinza alcançou uma altura de 7.300 metros, que é muita coisa, tá? E por último, uma erupção no dia 18 do vulcão Shebeluk, eu acho que é assim que se fala. A nuvem de cinza chegou a uma altura de 6.700 metros. Vulcanismo e terremoto a gente vai ver ao longo do ano. Não foram só esses vulcões, a gente teve mais atividade vulcânica, mas não foram tão ativas quanto esses 3, tá? E aí eu selecionei porque me chamou, primeira, curiosidade, e segunda, é uma região do mundo que a gente tende a falar muito pouco desse tipo de atividade, mas esse sudeste da Rússia, ele está naquele cinturão do mundo de vulcões e terremotos, tá? E aí a gente sempre pensa, não, essa semana não vai ter incêndio, mas infelizmente a gente teve sim, e aí já começou, já é o início, é o princípio, é o primeiro foco de incêndio, mas já é um grande foco de incêndio na Califórnia, que é tradicional quase que todo ano acontecer grandes incêndios ali na Califórnia. Às vezes a gente escapa um outro ano, mas já começou a temporada de incêndiozinho na Califórnia
tá? Foi também no dia 18. Engraçado, dia 18 a gente teve muita atividade nesse sentido, tá? Ninguém se machucou, mas foram necessários 29 pessoas tiveram que deixar suas casas por precaução. Eles ficavam monitorando o vento, que o fogo ali ele começa do nada, em alguma parte do local, da localidade, e aí é o vento que leva esse fogo a se espalhar. E aí eles estavam monitorando o vento e aparentemente nos dias seguintes o vento inclusive perdeu força e se bobear, eu não pesquisei hoje, como não teve mais notícia, eu acredito que esse incêndio já tenha sido controlado e totalmente debelado, tá? E aí para fechar aqui a nossa conversinha da semana e que se estendeu até um pouquinho mais, eu vou puxar uma temáticazinha da semana retrasada, mas que se arrastou pela semana passada. E aí a gente vai falar um pouquinho de Netuno em Áries. A gente teve programas especiais sobre isso, quando a gente tem esses grandes eventos, grandes planetas mudando de signo, mudando de situação, fazendo grandes marcações, a gente faz programas especiais e a gente falou lá no passado, eu não vou me lembrar, já estamos no programa 29, semana que vem é o programa 30, inacreditável. Em algum momento do passado a gente falou desse Netuno em Áries, e aí eu falo muito e vou falar muito ainda de coisas ocultas que vêm à tona. Então na época eu lembro bem que foi quando estava na mídia muito forte a questão do caso Epstein nos Estados Unidos, né? Que inclusive estava lá atingindo o presidente Donald Trump e pessoas influentes e importantes. E aqui no Brasil a gente estava começando a ver a história desse famoso Banco Master, do Vorcaro e companhia. E aí, nas últimas 2 semanas, a gente está vivendo o puro suco de segredo oculto vindo à tona. Então a gente viu inicialmente um presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, com relações íntimas com o seu Vorcaro do Banco Master. Ele recebia inclusive mesada, então o que mostra ali uma intimidade além do comum, além do normal, além do usual, para um presidente de um dos, nesse momento, maiores bancadas do Congresso e do Senado, tá? Logo em seguida, a gente viu o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que teve busca e apreensão na sua casa. Não por conta do Master, mas o Master vai chegar o seu momento, porque, para quem não sabe, ele autorizou o aporte de 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão, é com B mesmo, não é com M, é com B mesmo, 1 bilhão dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Ele transferiu esse montante em dinheiro, ele aplicou esse montante em dinheiro no Banco Master e isso vai aparecer. Mas na semana passada, a Polícia Federal fez busca e apreensão na sua casa por uma outra questão. No caso, em particular, por conta da refinaria Refit, que é uma refinaria privada aqui no Rio de Janeiro, e que ela é suspeita de sonegação de ICMS. E essa busca foi feita porque a Polícia Federal já tem quase comprovado que existia um esquema todo do Estado para que a Refit continuasse sonegando impostos. Ela é a maior sonegadora de impostos do Estado do Rio, uma das maiores do Estado de São Paulo. Isso não é uma exclusividade só nossa. Nossos vizinhos aqui de São Paulo também sofrem sonegação com a Refit, e aí por conta disso tivemos busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro. Em penúltimo lugar, é um caso que está na mídia, está explodindo na mídia, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vazou um áudio dele
pedindo dinheiro para a conclusão do filme Dark Horse, que supostamente conta a história do ex-presidente. Só que é um montante em dinheiro que daria para fazer 20 ou 30 filmes. E a história está muito mal explicada, está na mídia toda. Para quem é de fora do Brasil, você pode acompanhar nos veículos de imprensa aqui do Brasil, os veículos sérios, obviamente. Isso está dando muito o que falar. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, são segredos ocultos vindo à tona. E aí não está nem aqui na pauta, isso aconteceu ontem, um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. E aí, uma coincidência que talvez não seja tão coincidência assim, todos os casos de partidos de direita, um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro também teve busca e apreensão em imóveis e tudo mais. Ele é deputado estadual, a sua base eleitoral é de Campos de Goytacazes, uma cidade ao norte do estado do Rio de Janeiro. Ele fraudava contratos da educação. E aí pegaram dinheiro vivo, pegaram uma coisa toda, e aí ele tem ligação com um ex-presidente da Alerj aqui, que está preso, Bacelar. Então, assim, toda essa podridão está vindo à tona e eu não sei se é uma boa notícia ou é uma má notícia, tá? Tudo isso que eu falei é só a ponta do biquinho mínimo desse iceberg que vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, tá? Tá vindo tudo à tona agora, vai vir muito mais coisa por aí, com certeza absoluta, porque é uma energia muito poderosa, ela vem muito potente, ela vem muito forte nesse sentido, e não vai deixar muita pedra sobre pedra não. Inclusive, complementando, parte disso tudo, e não é um privilégio só do nosso, aqui do Brasil, não, é do mundo todo, parte disso tudo, dessas coisas todas que vão vir à tona no Brasil e no mundo, provavelmente parte disso é o que vai, inclusive, gerar novos modelos de governança mundial. Já falei aqui nos programas especiais de fim de ano, isso é uma tendência mundial, não é para amanhã, não é para a próxima eleição, nem para as próximas eleições, mas eu me arrisco a dizer que antes da gente completar aí 12, 15, 18 anos, a gente deve já experimentar em algum lugar no mundo algum modelo novo de governança, porque essa democraciazinha que a gente tem vivido nos últimos 100, 200 anos, ela já está dando ares de não está dando mais. Mas vamos aguardar os acontecimentos, tá? E aí, antes de entrar no tema da semana, eu já quero chamar a primeira música do dia. Lígia vai colocar pra gente a primeira musiquinha. Eu quero ouvir Detonautas, O Dia Que Não Terminou, em homenagem a essa lambeira toda que está vindo à tona. Então vamos curtir Detonautas. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada.
Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Você está no Cosmo Alma. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, @Cosmo Alma Oficial, e aqui na rádio, Rádio Tropical Web Brasil. Seguimos em frente, porque agora sim, agora é o tema do dia, o tema do programa. E aí eu já comecei o programa dizendo que semana passada foi meio devagar, que foi meio lento, uma semana meio assim, meio assado. Ao contrário da semana passada, essa semana ela está bem agitada, o céu está bem agitado. Tanto que o tema do programa de hoje são as grandes mudanças no céu e seus reflexos aqui na Terra. E aí a gente já teve, para abrir os trabalhos na segunda, dia 18, a gente teve dois movimentos muito importantes, que eles começaram na segunda, dia 18, e vão entrar junho adentro. Vai pegar todo finzinho de maio, boa parte de junho, que é o ingresso do planeta Marte no signo de Touro e o ingresso do planeta Vênus no signo de Câncer. Marte não visitava Touro há 2 anos e Vênus faz a sua temporadazinha anual em Câncer. Todo ano Vênus vem e visita Câncer. E aí, vamos começar então por Marte e Touro. Vamos explicar essa história aí. Porque assim, Marte, ele sente um certo desconforto quando ele vai visitar lá a casa de Touro, porque Marte é o planeta da ação, da iniciativa, do movimento, e Touro é o signo completamente contrário a isso, tá? É um signo de segurança, estabilidade, de ação pensada. Porém, nesse momento, muito provavelmente eles podem fazer juntos um bom trabalho. Vamos lá. Situações emperradas, estagnadas, acomodações, situações em que você vinha procrastinando, né? Qual é a vantagem? Ao invés de você sair fazendo atos, ações por impulsividade, Marte em Touro vai permitir que você faça isso de forma paciente, organizada e estruturada. Então, não deixa de ser uma grande vantagem, tá? Então, coisas que você já devia ter feito e não fez, talvez tenha sido até bom não fazer, porque talvez você fizesse com mais força do que devia, de forma impensada, e nesse momento você consegue fazer com mais segurança. Então, se você tem uma ação para fazer, talvez seja um ótimo momento para você pegar a energia de Marte, colocar ela para funcionar, já que está em Touro, funcionar de uma forma bem organizadinha. Então você vai ter aí de 3 a 4 semanas com essa energia positiva para você fazer esse tipo de coisa, tá? Já Vênus em Câncer, ele é mais interessante, na verdade, sob o ponto de vista relacional, de relacionamentos, tá? A gente vai viver um período, né, forte, de querer cuidar de alguém, de querer cuidar de alguma coisa, e isso pode até ser revertido em autocuidado, tá? Que é muito normal a gente olhar, às vezes, muito mais do outro do que para si próprio, tá? Então, assim, a gente vai experimentar pelas próximas aí 3 semanas um desejo genuíno, prazeroso, íntimo e gostoso de cuidar mesmo de outras pessoas. Então é um período que a gente vai ver diminuição de briga, de conflito, principalmente nas relações. É um período de menos disputa, menos discussão. Isso é muito bom para a relação, tá? Porém, pode ser um período onde essa relação sua, e quando eu falo aqui de relação, eu falo desde relações amorosas até aquelas relações comerciais de negócio, tá? Pode ser que essas relações elas sejam testadas. E aqui,
como sempre, tudo que é testado é porque está ali paradão no que a gente chama de zona de conforto. Então, sei lá, você tem uma relação amorosa, uma relação de sociedade, uma relação de trabalho, que está ali paradona naquela zona de conforto, não está mexida, pode ser que isso seja testado, tá? Porque, veja bem, são duas energias ao mesmo tempo. A gente está falando de Vênus em Câncer e Marte em Touro. E aí esse Marte que está lá em Touro, ele vem e te pergunta: eu estou nesse relacionamento porque eu quero estar. Só que aí vem Vênus e pergunta: mas olha só, essa tua relação, ela te traz satisfação emocional ou não? Então a gente vai viver essa dualidade. Então, relações que estão ali na comodidade e já não é mais tempo de estar na comodidade, tem que dar uma sacudida nessa relação, ela pode experimentar uma espécie de reviravolta ou qualquer coisa assim, tá? No nível de mundo, isso não deixa de ser positivo, porque a gente pode ver comportamentos, principalmente desse pessoal aí que tem poder, governantes ou qualquer coisa assim, a gente pode ver comportamentos um pouco mais estruturados, essa coisa da verborragia sendo um pouco mais bendita do que o contrário. A gente pode ver discursos mais amenos, a gente pode ver uma diminuição de conflito mesmo, né, por parte dessas grandes potências, porque a gente vai viver essa coisa, a gente não vai mais agir por agir, a gente vai pensar um pouco antes de agir. Então a gente vai viver um momento de uma certa calmaria nesse sentido, o que não deixa de ser positivo, tá? Aí ontem a gente também teve um outro eventozinho no céu, tá? Um aspecto bem positivo entre Mercúrio e Plutão. E aqui eu preciso falar um pouquinho de mitologia, porque Plutão não é um planeta que ele fica se dando bem com qualquer outro planeta, não, muito pelo contrário. Mas dentro da mitologia, Mercúrio, que é representado também pelo deus Hermes, que era o mensageiro dos deuses, e por ser mensageiro dos deuses ele podia andar em qualquer dos panteões dos deuses, era o único que tinha permissão para transitar livremente pelo submundo lá, que era o domínio de Hades, que aí a gente está falando de Plutão, tá? Então a gente pode dizer que Mercúrio e Plutão se dão muito bem. E aí é interessante, porque todas as vezes que eles fazem bons aspectos, a gente pode estar olhando aqui para transformações positivas em termos científicos e intelectuais. E a gente já vem vivendo isso já há algum tempo, tá? Essa coisa da entrada de Urano em Gêmeos tem muito a ver com isso aqui. É muito impressionante quando a gente começa a lidar com a astrologia de forma permanente, de entender que o mundo e o movimento de mundo, ele tem todo um sentido. É por isso que eu digo e enfatizo aqui que não há coincidência, tá? Então, a gente pode ver novos conhecimentos surgindo, tá, no mundo, e são descobertas que vão transformar o mundo, tá? Chegamos então no dia de hoje, o dia de hoje de todos, talvez o mais marcante da semana, é o dia que o nosso querido Solzinho ingressa no signo de Gêmeos, para a gente viver aí nosso período em Gêmeos anual, tá? Então, se você é do signo de Gêmeos e se você tem um ascendente em Gêmeos, isso é uma excelente notícia, porque quando o Sol visita o nosso signo, e eu estou falando de Gêmeos, você recebe uma dose extra de energia, literalmente. E fazendo uma analogia com o nosso mundo moderno, é como literalmente se você pegasse uma tomada, plugasse na tomada, plugasse essa tomada em você, e aí você vai recarregar a sua bateria de forma completa, tá? Então, assim, o que acontece aqui? E vou até falar de uma curiosidade, tá? É muito normal quando a gente está perto do Sol entrar no nosso signo, ou, vou até trocar em miúdos aqui um pouco melhor,
quando a gente está se aproximando do nosso aniversário, tá? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada inferno astral, não é isso? Todo mundo fala de inferno astral. E é muito curioso que as pessoas falam muito do inferno astral quando está chegando o aniversário. Falta um mês para o aniversário, faltam semanas para o aniversário, ou qualquer coisa do tipo, a gente começa a falar do inferno astral, está acontecendo coisa, alguma coisa deu errada, as coisas começam a dar errada. Isso é muito normal, porque o que acontece é o seguinte: a gente está no limiar da nossa energia, da nossa bateria. Tá? Então, por exemplo, agora, quem é de Gêmeo, ascendente Gêmeo, vai ter a bateria pelos próximos 30 dias totalmente recarregada. Mas o que vinha acontecendo? Essa bateria está vazia. Ela está lá no fundo do poço, você está lá com 1% de bateria, porque o Sol passou um ano longe do teu signo e por conta disso você está ali com a sua bateria no limite. O que acontece? Você está com baixa imunidade, a tua cabeça pensante, ela não está tão ativa assim, ela está mais para baixo, a tua energia física está mais para baixo. Então, sempre que isso acontece, sempre que a gente está para baixo, olha para a tua vida, sempre que você está de mal com a vida, as coisas acontecem ao contrário, e aí você fica se questionando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí, basicamente, é isso que provavelmente está acontecendo com esse povo de Gêmeos e que tem ascendente em Gêmeos. Deve estar vivendo um momento de baixa energia, baixa autoestima, onde coisas não tão boas assim estão acontecendo, e aí é aquele momento da vida que você diz, por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo literalmente porque a tua bateria está baixa. E a boa notícia que hoje, no dia de hoje, o Sol entra em Gêmeos, a sua bateria começa a recarregar. Você vai ter 30 dias de carga completa para aí sim viver o seu próximo ano novo. É por isso que eu sempre falo do ano novo para quem faz aniversário, tá? Então, principalmente para quem é de Gêmeos, você vai ver sua força aumentada, seu brilho pessoal aumentada, seu vigor aumentada. E aí, só a título de curiosidade, essa recarga ela pode acontecer uma ou até 2 vezes por ano. Se você tem um signo e ascendente no mesmo lugar, eu lamento dizer que a sua recarga só acontece uma vez por ano. Mas se você tem um signo e outro ascendente, você tem o privilégio de ter 2 recargas por ano, tá? Mas isso é só uma curiosidade, tá? Então, assim, no mundo e para todo mundo, independente de signo, tá? Período anual de Gêmeos faz com que todo mundo fique mais curioso, a gente se expressa melhor, a gente interage mais, as interações ficam muito mais fluídas, a gente fica com vontade de aprender coisa nova, a gente fica muito mais curioso, a gente quer estudar, e aí Gêmeos fala muito dessa coisa de estudo, tá? Então é muito provável que a gente possa ver, mesmo que não seja implantada agora, tá? A possibilidade de reformar a escola fisicamente, universidades, ou reforma em grade de estudo, vamos fazer aqui um estudo para uma nova grade, para uma nova cadeira universitária, ou então vamos fazer uma revisão na grade. Está se falando muito, essa semana mesmo, uma matéria sobre um formato de educação para os pequenos que aprendem a escrever com a mão e que em curto espaço de tempo pode até se perder essa manualidade da escrita por conta da IA, da informatização do mundo. E aí já está se pensando um meio de não se perder isso, que é muito importante até por conta da gente ter a manualidade mesmo, a coisa da escrita dentro da gente. Tá? Isso pode vir à tona nesse período. Um outro assunto é locomoções. A gente pode ver aí alguma novidade, ou não implantada agora, mas alguma nova ideia de se implantar algo novo para trajetos cursos, né? O trajeto para casa, o trajeto
do trabalho para casa, da escola para casa, esses pequenos trajetos a gente pode ter alguma novidade. Não por acaso e como sempre, nunca por acaso. Aqui no município do Rio de Janeiro, uma peculiaridade, a gente tem um cartãozinho novo para ônibus, transporte público, e aí já está se experimentando o não uso mais de papel moedas para se pagar o ônibus. Em curto espaço de tempo a gente só vai conseguir andar de ônibus aqui se tiver o cartãozinho, então está bombando a campanha em cima disso. E aí, vejam, não por acaso, isso está acontecendo exatamente nesse momento astrológico, tá? Aí a gente anda um pouquinho mais na semana, vamos chegar lá na sexta-feira. A gente tem dois aspectos no céu, um de desafio e um mais positivo, tá? O aspecto desafiador é uma quadratura de Vênus e Netuno, que fala de despertar das ilusões. É aquele momento que você vinha sonhando, fantasiando algo fora da realidade. E olha que eu venho falando para vocês pensarem em coisas, né, fora da realidade, mas aqui na sexta-feira, para algumas pessoas, isso cai assim como um aviso, né? Você acaba acordando de alguma ilusão que você vinha sonhando há algum tempo, tá? Na sexta-feira. O aspecto positivo é uma conjunção entre Sol e Urano. Urano que está em Gêmeos e o Sol está em Gêmeos, tá? Então, assim, é um momento onde a gente vai ter muita clareza do que a gente precisa cortar ou encerrar na nossa vida. E aí muita gente pode pensar como, mas o que eu vou cortar na sua vida? Olha para a sua vida, vê se você não tem alguma coisa que você queria encerrar, se não tinha alguma coisa que você precisava acabar, dar um fim nisso, e aí por falta de coragem ou por pura acomodação você está protelando fazer isso. Então sexta-feira vem essa marcação, porque elas juntas, tá? Elas vão trazer um despertar da realidade para a vida, porque elas vêm juntas no mesmo dia. Então pode ser que era até alguma coisa que você vinha se auto-enganando mesmo, achando que o mundo é cor-de-rosa, e aí de repente você vai acordar na sexta-feira e o mundo tem um colorido diferente, ele não é tão rosa assim quanto você esperava que fosse, tá? Então sexta-feira é um dia que vai te convidar a olhar para essa vida sem muita ilusão, encarar o mundo de uma forma mais real, tá? E aí é a oportunidade de você se livrar de alguns aprisionamentos que você vinha experimentando aí. E aí lá no sábado, a gente tem a mudança da fase da Lua, que ela vem nova essa semana, praticamente toda, e ela vai para a fase crescente no sábado, no signo de Virgem, o que é muito, muito marcante, tá? Porque Lua Nova, como vocês já aprenderam comigo aqui, e quem não assistiu o programa pode ir lá no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil procurar esse programa, senão eu vou dar uma palhinha aqui. Lua Nova é lua sementeira, é onde você bota a sementinha na terra, é onde você tem a ideia, onde você planta uma ideia, tá? E quando ela entra na fase crescente, é onde a gente vê essa novidade que você plantou já crescendo. Então, para quem lida com comércio, a fase nova é muito boa para você bolar promoções, ou bolar uma propaganda nova, um lançamento, ou qualquer coisa do tipo. E aí, quando a Lua entra na fase crescente, você vê aquilo dando retorno, tá? E aí é legal, porque essa Lua crescente em Virgem, ela fala de novo que esse crescimento é ordenado e organizado, porque Virgem é isso, tá? E aí eu quero chamar a atenção para algo muito importante, porque assim, a última Lua nova veio no signo de Touro, que é um signo de terra, que fala de estabilidade, de finança, e aí a gente vai ter uma Lua crescente em Virgem, que é outro signo de terra, que aí fala de organização, de ordem. Então veja, a gente está tendo a oportunidade dessas lunações de fazer coisas crescerem com responsabilidade, vendo a finança de um jeito mais responsável, menos atabalhoado, tudo mais responsável. Então todas essas novidades, elas vêm com um elemento terra ali,
te dando uma base sólida para fazer essas coisas acontecerem. E óbvio, como a gente praticamente falou da semana toda, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade ao astral da semana, eu vou fechar aqueles diazinhos que ficaram meio que vazios, eu falei quase que da semana toda, mas antes eu tenho que falar dos aniversariantes do dia. É uma tradição aqui do programa e eu não posso deixar de falar dos aniversariantes de hoje, de 20 de maio. E aí muita gente me mandando, você não pode esquecer da Cher. Gente, Cher é um mito. Então a cantora americana faz aniversário hoje, ela é fantástica. Então Cher faz aniversário hoje, não podia deixar de falar dela, obviamente. E temos também famosos, o ator Timothy Olyphant. Ele é muito conhecido pelo filme Hitman e pela série Deadwood. Brasileiros famosos, de monte hoje, tá? O ator Cauã Raymond, a atriz Lucélia Santos, o cantor e compositor Renato Teixeira e o padre Marcelo Rossi. A todos eles e a você que está aí me assistindo e faz aniversário hoje, feliz aniversário, parabéns, feliz novo ano para você, que seja um ano grandioso, radiante. E aí eu quero falar no ar do aniversário de um amigo e irmão que fez aniversário ontem, maior vergonha da vida, ainda não falei com ele, não dei os parabéns para ele. Marcelo Mangala, meu irmão de alma, feliz aniversário, feliz novo ano para você também. O dele foi ontem, tá? Então, assim, voltando para a semana, é uma semana mais movimentadazinha, tá? É uma semana de lua nova, onde a gente ainda tem que bolar os planos e com tudo isso que eu já falei, tá? Então, só relembrando, na segunda, a gente teve Marte em Touro, Vênus em Câncer. Isso vai durar até junho, tá? Terça-feira, a gente viu um aspecto positivo entre Mercúrio e Plutão, falando sobre transformações positivas em termos intelectuais e científicos, tá? Hoje, quarta-feira, a gente está com uma lua nova em Leão, justamente quando o Sol ingressa no signo de Gêmeos, tá? E essa lua, ela pede para você olhar um pouquinho para você. Como ela dura hoje, amanhã e depois, então essa fala perdura por 3 dias, tá? É uma lua que vem dizendo assim, olha só, você só está olhando para o outro, então para. Nesse momento você vai dar atenção a você, olha para você, olha para a sua saúde, olha para a sua aparência, olha para a sua finança, olha para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, o que está te faltando, o que você está precisando. Então essa lua vai fazer esse chamamento para você hoje e amanhã. Amanhã até mais forte do que hoje, tá? Muito mais forte do que hoje. Vai ter esse chamamento de olhar mais para você. Na sexta-feira ainda é a mesma lua, tá? Só que aí na sexta a gente tem aqueles aspectos que eu falei, desafiador entre Vênus e Netuno, e o aspecto positivo entre Sol e Urano, onde a gente vai ter um certo despertar para coisas que a gente vinha aí se iludindo, se enganando, e isso vem como um despertar mesmo a partir dessa sexta-feira, tá? No sábado a gente já falou, a lua muda de fase. Ela muda para fase crescente no signo de Virgem, e aí tudo vai começar a crescer, tudo que você plantou ao longo dessa semana vai começar a crescer de forma estruturada e ordenada. E para fechar a semana, é um domingo que tem o mesmo tom do sábado, porque a lua vai continuar crescente e virgem. E aí é um ótimo dia, se você estiver à toa, para você fazer planejamentos e se preparar para a próxima semana. Porque a próxima semana pode ser que essa última semaninha de maio pode ser a mais produtiva do mês inteiro, e me arrisco aqui a dizer que talvez seja a semana mais produtiva até do ano inteiro, tá bom? Isso é só um spoilerzinho, a gente vai falar disso na semana que vem. Então essas foram as previsões da semana, já emendei um assunto no outro, e eu quero chamar a segunda musicazinha do dia,
porque afinal de contas, se o Sol hoje entra em Gêmeos, a gente vai manter a tradição do programa, a gente vai ouvir o nosso querido Oswaldo Montenegro, que tem uma obra inteira do Zodíaco, e hoje a gente vai ouvir a música Aos Filhos de Gêmeos, com Oswaldo Montenegro. Então vamos curtir. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre Pei, você está no programa Cosmo Alma. Espero que esteja gostando, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre o passado. Mas assim, são textos e registros feitos lá no passado, alguns bem lá no passado, que eu quero trazer para vocês, que fala de astrologia de um jeito muito especial. Que a astrologia é muito mais antiga do que muita gente imagina. A astrologia, ela sempre teve no cerne das grandes civilizações antigas, ela nasceu ali, e o Ocidente, né, já falei aqui outras vezes, no Ocidente é que a gente perdeu um pouco disso com o surgimento do cristianismo, porque a Igreja Católica, ela teve um domínio global no Ocidente muito grande, e com esse domínio enorme, a gente teve aí algumas questões no mundo, e aí a astrologia está voltando com força, e acredite vocês ou não, a própria astrologia fala disso. Ela vai ganhar uma certa força de agora em diante, tá? O místico, o mágico, o esotérico, ele vai ganhar cada vez mais espaço na nossa vida, porque fora esse contexto todo de mundo, né? Gente, o mundo não está fácil. A gente precisa se apegar a alguma coisa que nos acalente, que nos dê esperança. E essas ciências ocultas ou alternativas, elas nos permitem viver esse tipo de coisa. Então eu quis trazer aqui algum desses textos, tá? Até em homenagem ao convidado de hoje, porque na semana passada eu tive a honra de participar de um evento de um outro programa aqui da rádio, chamado, o evento se chamou Cuidando de Você, todo voltado para os homens, que é normal o homem se cuidar muito menos que a mulher, tá? E aí foi um programa especial, e o programa aqui da rádio chama Conscientizando, ele é apresentado por Michele Ramos e Igor Rodrigues. Igor Rodrigues, já estou dando um spoiler, é o convidado de hoje. A gente vai ter a honra e o prazer de bater um papo
grandioso com ele aqui. E aí eu quis trazer um pouco disso, porque eu vou fechar essas frases com o Jung, que é um dos pais da psicoterapia moderna e que ele era astrólogo e usava astrologia no tratamento e usou a astrologia até para basear algumas teorias das muitas que ele desenvolveu, tá? E aí, esses artigos, um deles, o primeiro deles, fala da coisa da medicina na Grécia Antiga, que, acreditem vocês ou não, na Grécia Antiga, quem estudava oficialmente medicina, obviamente não a nossa, tá? Não tão avançada como a nossa, mas alguém que tinha lá a intenção de cuidar do outro, né? De estudar as ervas, ou a medicina da época, uma das cadeiras obrigatórias era astrologia, tá? Então, a primeira frase que eu quero trazer para vocês é do Hipócrates. Ele viveu entre os anos 460 e 370 antes de Cristo, tá? Ele era grego, nasceu na Grécia. Ele é considerado uma das pessoas mais importantes da história da saúde mundial e é conhecido como um dos pais da medicina. A frase que ele disse foi a seguinte: um médico sem o conhecimento da astrologia não tem o direito de proclamar-se médico. Olha, isso há 2.500 anos atrás. Muito incrível, né? E aí a segunda frase que eu trago para a gente já é aqui do século XVI, do Kepler. Ele era matemático, ele era astrônomo, também estudava astrologia, e aí, por uma curiosidade aqui, eu tenho o signo dele, ele era capricorniano. A frase que ele colocou a astrologia é o testemunho sagrado dos excelsos desígnios de Deus. E aí é uma frase que para mim é muito emblemática, porque a astrologia fala muito do macrocosmo, que é o que está em cima, e do microcosmo, que é o que está embaixo, que nós somos o reflexo de tudo que está em cima. E aí um matemático e astrônomo lá do século XVI, Kepler, que estudava os astros, colocar essa frase desse jeito, eu acho que faz muito sentido. E aí você pode substituir Deus pela palavra que você quiser, tá? Pelo Deus que você quiser. E aí o terceiro é um texto retirado de um dos livros de Ramatiz. Ramatiz aqui eu tive a honra de entrevistar no segundo programa, na segunda quarta-feira, que o programa saiu da terça para quarta, na segunda quarta-feira de programa aqui, já em dia e horário novo, eu tive a honra de entrevistar o meu xará Alexandre Nobre, que é de Ramatiz, e aí eu encontrei esse texto aqui, que ele é muito significativo e muito curioso, tá? E aí eu quero falar um pouquinho dele, mas primeiro eu quero ler o texto, tá? Então me permitam fazer a leitura desse texto. E é um texto que tem uma fala, depois uma segunda pergunta, depois volta a fala, tá? Vamos lá. Desde a formação do planeta Terra, os sociólogos siderais previram no esquema evolutivo do orbe e no tempo exato a descida de todos os instrutores espirituais destinados a participar dos grandes eventos da sua humanidade. Mas no desenvolvimento desse plano educativo e redentor, eles marcaram a época da conjunção de Saturno, Júpiter e Marte no signo de Peixes para a cobertura vibratória da descida do maior de todos os avatares, como foi Jesus. Então, o acasalamento no campo etérico dos três astros ofereceu na tela celeste um tom vibratório ou suavidade astralina que predispunha os próprios homens à expectativa de algo sublime e esperançoso. O excelso esponsalício de Jesus com a terra, nessa mesma época, e a efusão etérica, astralina e mental das humanidades mais avançadas desses planetas espargiam uma vibração espiritual de natureza pacífica,
de terna emoção e misteriosa ansiedade sobre os homens. E aí vem uma pergunta em cima desse texto. Mas era necessário ocorrer a conjunção planetária de Saturno, Júpiter e Marte para Jesus poder se encontrar na Terra? Ramatiz responde: a mais eficiente organização dos homens ainda é um simples arremedo da mais singela disciplina determinada pela administração sideral dos orbes, sistemas solares e das galáxias do cosmos. O acaso não existe nas obras criadas por Deus. O aforismo popular de que não cai um fio de cabelo do homem sem que Deus não saiba, explica o fato de todos os fenômenos da vida submeterem-se à disciplina de leis inteligentes na criação do universo. Se a queda de um fio de cabelo não se faz por acaso, é impossível imaginarmos a complexidade, a extensão dos esquemas, detalhes e planos elaborados há bilhões e bilhões de anos pelo alto, a fim de prever e disciplinar a descida dos instrutores espirituais à Terra, no momento exato da necessidade de progresso e redenção dos encarnados. O encontro planetário entre Júpiter, Saturno e Marte sobre o signo de Peixes foi o cumprimento de uma etapa devidamente prevista pelos mestres da atual grande plano em execução. E os estudiosos do tema astrológico poderão verificar que o ano de 748 da fundação de Roma, quase 9.000 anos após a civilização adâmica, marcou a mais exuberante conjunção de astros do vosso sistema solar na abóbada celeste, produzida realmente por esse poderoso grupo de planetas, Saturno, Júpiter e Marte. Ramatiz ou Ramatiz ou Suvami Sri Ramatiz, última encarnação da Indochina no século X depois de Cristo, um instrutor espiritual. E aqui, gente, eu vou até abrir um parênteses ou dois ou três de uma história muito antiga da astrologia, que obviamente não existe comprovação nenhuma do que eu vou falar agora. Mas ele cita aqui uma data, 748, da fundação de Roma. E aí, Roma foi fundada oficialmente 753 a.C., mas ele dá uma segunda data aqui, 748. Acontece que estima-se, isso é tudo estimado, tá? Que no ano 6, e não no ano 0, no ano 6, e aí aqui tem uma coincidência matemática, no ano 6 da nossa era, houve de fato essa conjunção, Júpiter, Saturno e Marte, que formou o que a gente chama no catolicismo, no cristianismo, de estrela d'alva. E a segunda teoria é de que os reis magos eram todos astrólogos ou astrônomos, ou astrólogos e astrônomos, e seguiram essa conjunção e deram o que fizeram o tal encontro dos reis magos com o menino Jesus, nascido ali em Belém, toda essa história. Então, o que me fez trazer isso aqui à baila é exatamente isso. A gente vê até no nascimento do nosso Cristo, né, de Jesus, a gente tem aqui um marco astrológico importante. De qualquer forma, essa questão do ano 6 da nossa era é uma teoria astrológica. Os grandes astrólogos do passado e do presente falam muito dela. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. Quando eu li de cara com esse texto, eu falei, eu tenho que levar esse texto um dia para o programa. E aí, achei que o dia ideal era hoje, tá? E aí, para fechar essa partezinha do programa, eu trago para vocês mais 3 frases. Na verdade, 2 textos tirados de obras e uma frase. A quarta frase, ela é de um livro chamado Cefarial, de Walter Bornhold. Ele é teósofo e astrólogo. Ele viveu entre os anos 1864 até 1929 e ele era pisciano.
Ele diz o seguinte: a astrologia é ótima para quem quer fazer alguma coisa na vida e péssima para quem quer que a vida faça alguma coisa por si. A astrologia já fez a sua parte. Ela fez você. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. Isso aqui é muito impactante, porque todo programa que eu faço aqui, eu falo muito da nossa zona de conforto. Às vezes, a gente é tirado da zona de conforto meio que à força. Às vezes, a gente pode optar por sair da zona de conforto. De qualquer forma, por conta desses movimentos cíclicos astrológicos, a nossa vida não é uma linha reta. Ela é uma estrada cheia de curvas, é uma estrada muito sinuosa. De vez em quando, a vida vem e nos obriga a sair dessa zona de conforto, e é o que ele fala aqui nessa frase. E para fechar, eu vou pegar um texto de um livro chamado Psicologia e Alquimia, depois uma frase de Carl Jung, psiquiatra, psicoterapeuta, fundador da psicologia analítica e que fazia uso da astrologia nos seus estudos. Por curiosidade, ele era leonino, tá? Então, a primeira foi retirada de uma obra chamada Psicologia e Alquimia. Como sabemos, a ciência começou pelas estrelas e a humanidade descobriu nelas os regentes do inconsciente, os deuses, além das curiosas qualidades psicológicas do zodíaco, uma teoria completa da personalidade humana. E aí, para fechar, uma frase dele: a astrologia é reconhecida pela psicologia sem grandes restrições, porque representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. E aí eu não me lembro se foi no programa passado ou no retrasado que eu trouxe aqui a psique humana por Jung na astrologia. Quem assistiu, eu espero que tenha gostado. Para quem perdeu, corre lá no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, procura esse programa, que esse programa foi muito bacana, que eu trago ali traços da psique humana, signo a signo, por Carl Jung. Foi muito legal. Então, nosso convidado já está aqui aguardando ansiosamente para ser convidado. Eu vou chamar a nossa última musiquinha do programa, tá? Para fechar a primeira parte toda do programa e poder dividir aqui o palco com o nosso querido Igor Rodrigues. Então, quero chamar para fechar o dia aí, fechar essa primeira parte do programa. Eu quero ouvir Caetano Veloso com a música Terra. Não podia ser outra senão essa. Então vamos ouvir Caetano Veloso. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre Pei, você está no programa Cosmo Alma. E agora sim, eu vou ter a honra, o prazer de chamar meu querido amigo, colega de rádio, Igor Rodrigues. Vem pra cá, meu amigão. Que satisfação, que prazer e honra. A honra é minha, senta aí, a casa é sua também. Literalmente em casa. A casa é sua também. O povo aí já te conhece, mas não como eu conheço. E nem você conhecia. Naquela última vez que a gente conversou, você falou: cara, não sei nada dos meus signos, não sei nada de mim. Eu tô curioso. Então vamos lá. Eu sei que o programa tem surpresa. Vou te dar esse presente de surpresa, então. Que você tem um sol em Gêmeos, isso você sabia pelo menos. Não sabia. Não sabia? Sério? Você é geminiano. Sou geminiano, isso eu sei. Você é geminiano. Então, assim, versátil, sociável, comunicativo, curioso, pensa rápido, fala com desenvoltura, nos meios, não tem dificuldade. Não é isso? Surpresa, sabe qual é seu ascendente? Não. Gêmeos também. Gêmeos com Gêmeos. O que duplica toda essa energia da curiosidade, do conhecimento. Sua casa 1 é Gêmeos. Você é muito Gêmeos. Porque o signo solar é a essência.
Sim. O ascendente é como você se mostra primeiro. Então você se mostra como legítimo geminiano. Com certeza você fala com todo mundo, você é bom de se comunicar, você não tem dificuldade, você é um cara curioso, você quer aprender, você quer saber, quer saber de tudo. Eu sou bem curioso, adoro aprender. E a sua luazinha, que é a sua emoção íntima, para fechar essa tríade aqui, a sua lua é em Câncer. E aí diz muito da profissão que você escolheu na sua vida, entendeu? Porque assim, Câncer é aquele que tem a alma nutrida para cuidar do próximo, de olhar para o próximo, é um amor maternal mesmo, tá? Pelo próximo, pelo íntimo, até por quem não é tão íntimo assim, um amigo, você acaba sendo maternal, deixa eu te ajudar, deixa eu te cuidar, com certeza absoluta. Não tenho sombra de dúvidas aqui. Eu sou bem cuidador mesmo, assim, a minha profissão. A sua profissão de estudos, né? Mas a gente vai chegar na tua profissão lá, a gente vai falar muito disso. E aí a gente faz uma análise de elemento e é curioso, porque você não tem quase fogo nenhum, pouco fogo. O elemento fogo é como se fala fogo. O que é fogo, né? Quando você taca fogo, é uma energia de fogo, né? Então assim, provavelmente você é um cara mais tranquilo, mais calmo, mas é importante ter contato com o fogo. E é um elemento que você tem muito pouco. Aí eu posso dar algumas dicas aqui para todo convidado que tem algum elemento muito pouquinho. A dica do fogo é assim, tenha vela em casa, tenha contato com vela. Quando tiver vontade, mas principalmente quando você estiver com baixa energia. Sabe aquele dia que a gente chega cansadão em casa? Chegou cansado, pega uma vela, nem que seja um cotoquinho, não tem problema não, acende, fica olhando para ela. Sabe aquela brincadeira de passar o dedinho pelo fogo assim? Sente o fogo, sente o calor, isso vai te dar uma energia positiva, da qual que você tem pouca. Porque você tem muita água no teu mapa, água e ar, obviamente. Gêmeos com gêmeos é muito ar no teu mapa, então você tem o raciocínio muito rápido, você é muito sagaz mentalmente, você é bom de pensamento, essa agilidade. E água é emoção, meu amigo, você é movido por emoção, o que te move na vida, no mundo, é emoção. Mas com essa lua em Câncer não podia ter outro tipo de movimento que não fosse esse, tá? Então, com certeza. E aí, já começo dizendo assim, eu tenho que ser, porque eu começo pela criancinha. Então a gente vai falar, sabe aquele Igor, você nem lembra mais dele? Piquitinho, vou fazer uma regressão aqui agora. Bonitinho, fofinho, indo para a escola assim, no primeiro momento da tua vida, indo para a escola. Eu não sei se será uma alegria ou não, é você que vai me dizer, mas eu tenho certeza que era uma criança que ficava lá viajando. Tinha um universo paralelo, todo seu, só seu, adorava viajar por ele. Eu tenho certeza disso aí, que com certeza também você era criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Gêmeo é a pessoa do porquê, porque é muito curioso. Então me fala um pouquinho dessa, é isso mesmo? Era essa criança mesmo? Essa criança, olha, você falou assim, eu falei que ia fazer uma regressão, né? É voltar ao passado. Eu tô lembrando da criancinha indo pra escola. Indo pra escola, eu essa? lembro a primeira vez que eu fui pra escola sem a minha mãe. Não, cara. Não foi tão legal assim não, porque do registro da nossa mente, os que ficam mais marcados às vezes são os traumáticos, né? E eu lembro que eu fui a primeira vez sozinho, fui chorando, né? Assim, eu não queria andar. Mas ela te levava sempre, era isso? Sim, né? Aí me levava. Mas eu não lembro da imagem dela. Tudo bem. E na sala de aula, eu era muito tímido. Eu sou tímido, tá? Eu sou tímido. Eu fiquei com vergonha de pedir para ir ao banheiro e eu mijei nas calças quando criança, olha só. Ai, gente. Olha que trauma já foi, logo no início. Você sabe que é o segundo geminiano que me diz isso? Olha que curioso, né? Mas vai, continua. Aí você fez aí. Aí eu lembrei desse momento, né? Falei, nossa, como que eu era tão tímido, né? E eu fiquei lá sentado na carteira e fiquei paralisado lá, assim, eu associo com um estado bem traumático para aquela criança. E ali fiquei, aí provavelmente as crianças riram de mim, mas eu não tenho essa lembrança. Né, assim, tanta lembrança assim. E era uma criança muito sonhadora.
Eu cheguei até a falar isso, não sei se foi um vídeo. Sonhador, esse é o nome do meio. Sonhava bastante em ser jogador de futebol, a minha mente. Isso era uma das perguntas que eu queria te fazer. O que você sonhava em ser quando crescia assim, pequenininho? Porque pequenininho a gente tem uns sonhos loucos, né? Eu já falei aqui, eu queria ser astronauta mesmo, ponto. Isso é inegável. Não fui, não sei. Mas sonhar não custa nada. Você sonhava com ser jogador de futebol? Ser jogador. Eu lembro que era o sonho da minha mãe. A minha mãe sonhava, a minha mãe era flamenguista, então ela sonhava com que eu jogasse no Flamengo. No Flamengo ainda por cima. Uma meta. Flamengo, então ela me levava para a escolinha de futebol. E até então o sonho era mais esse mesmo, assim, ser jogador de futebol. Então eu cresci jogando e acreditando nisso e fui. Mas você era bom de bola? Você era bom de bola? Essa é a pergunta, era bom de bola? Olha só, eu não vou ser modesto não. Não, pode dizer. Assim, eu fui profissional, eu joguei profissional até os 24 anos de idade. Gente, essa parte da história eu não sabia. Eu parei de jogar porque eu desanimei com os trâmites que rola, né, assim, nos bastidores do futebol. Todo mundo acha que é um mundo glamurosíssimo. Exatamente. E eu decidi estudar. Então, mais nas peladas da vida, em campeonatos, né, assim, amador, eu recebia para jogar até os 32 anos. Nossa, que interessante. E qual era a escolinha que você frequentava? Qual foi o primeiro clube que te acolheu ali? Onde é que você começou? Eu comecei jogando numa escolinha em Nova Iguaçu chamada Vasquinho da Prata. Que o professor, ele é um dos caras da CBF hoje, muito bem reconhecido, é professor Fernando. Então, ele foi o cara que mais me ensinou de todos os clubes que eu passei. Então, eu comecei a treinar com ele, eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a jogar no salão, depois fui para campo com uns 13 anos de idade. Você começou até meio... Não, no salão com quantos anos? Com 9 anos. Com 9 anos, tá. Com 8 anos de idade eu comecei a jogar no salão. Mas no salão, a minha memória jogando em salão não era muito boa não. Porque eu lembro a primeira vez... O futebol é um pouco diferente, mas te dá ali uma habilidade, né? Espaço curto, não é isso? E eu tenho uma outra lembrança com a minha mãe, olha que interessante. A minha mãe me levou, né, na escolinha de salão. E eu lembro, eu já fui jogar numa categoria maior, né, acima da minha. E eu fui pegar uma bola, né, assim, de um jogador. Ele foi me deu um ovinho, eu caí sentado. E a minha mãe vendo, eu falei... Aí eu imagino o olho, eu falei, pô, a minha mãe foi lá, levou e olhou assim, aí viu o caindo feio. Aí o professor quis ajudar, arrumou um pênalti, o professor cavou um pênalti e colocou para eu bater o pênalti. Então vai eu, ali com os 8 anos de idade, fui eu bater o pênalti. Eu perdi o pênalti. Chutar a bola de salão é muito pesada, então eu fui chutar, não tinha nem força. Ou seja, né, e por ironia, eu me tornei um jogador extremamente habilidoso, nesse que é um meu forte, e o chute forte. Então, assim, para quem me segue no Instagram, pc.rodrigues, toda semana você vai ver os stories meu colocando lá, porque o futebol da onde eu jogo, você tem uma câmera lá que ela filma tudo, você vai ver o meu. Toda semana... E joga até hoje, mesmo que por esporte, por prazer. Né? Mas por necessidade. Eu não podia imaginar, porque o teu futuro profissional foi outro, né? Mas não podia imaginar mesmo. E aí você está falando muito de mãe. Era só sua mãe, mas tinha teu pai no contexto, não tinha pai? Como é que é esse contexto de família? Eu tinha pai, mas o meu pai, ele não era tão... presente. Ele era presente da forma dele, mas ele, tipo assim, não tinha um sonho que a minha mãe tinha para eu me tornar jogador. A minha mãe faleceu com 19 anos, por isso que eu falo bastante assim, porque para eu lembrar também é um pouco difícil. O meu pai também é falecido, mas com... Não, desculpa até tocar no assunto. Não, também não há problemas algum, tá? Já foi tudo bem significado, não tem problemas algum em falar sobre isso. Com o pai, eu lembro uma vez, jogando essa escolinha, assim, teve um campeonato, que o jogo foi 4-3, eu fiz 4 gols. E um desses gols foi um golaço que eu fiz de fora da área, assim, a bola no ângulo. E o meu pai estava de bicicleta assim, no campo, assistindo, né? Aí eu fui, fiz o gol, aí corri assim, apontei pra ele, aí ele tipo, nem ligava. Falei, caraca, assim, sabe, todo mundo torcendo. Não, mas imagina na sua cabeça, se fosse sua mãe tava louca, né? Exatamente, mas meu pai não ligava. Os senhores, né, assim, os mais velhos, né, assim, que moravam na rua,
Eles falavam assim, poxa, eu queria tanto ter um filho igual a você, porque eu jogava bola, eu soltava pipa, era muito bem educado, menino, e brincava com todo mundo, mas meu menino pai de não- brincar mesmo, de ir pra rua, de fazer isso tudo. É. E como é que era Eu vivi conciliar bastante. essa coisa do futebol, né, com a escola? Porque você não largou a escola. E é muito normal. Larguei a escola Largou por a várias escola. vezes. Por várias vezes. Deus, gente. Então, Me conta, como é que é isso? depois do falecimento da minha mãe, Hum, eu morei um pouco com uma, morei um pouco com outra, morei um pouco com outra. mas com tia ou... Com tia. Então fui morando assim e com meu pai e madrasta também. Tá. Então nesses períodos de mudança, geralmente era no meio do ano. Então saí de Jacarepaguá para Nova Iguaçu, do Genovo para Nova Iguaçu, aí ficava... Então nessas indas e vindas eu fiquei reprovado por várias vezes por falta. Nossa. Várias vezes. E no futebol, na escolinha, por exemplo, lá tinha treino de manhã e à tarde. Se tivesse jogos próximos, eu faltava à escola para poder treinar mais. Treinar mais. Entendeu? Então, assim, eu faltei bastante. Tive várias mudanças de escola. Eu era um aluno mediano. Me considerava muito inteligente, mas mediano. Assim, eu focava... Eram poucos assuntos que me interessavam. Hoje eu entendo perfeitamente do porquê. Né? Com diagnóstico hoje de TDAH e altas habilidades. Então, dependendo do assunto, não vai... Mas se eu me interessar pelo assunto, Sim. eu posso me aprofundar bem naquilo que foi que aconteceu na psicologia. Então, tem muitos assuntos antes da psicologia, como a PNL, a hipnose, que eu aprendi lendo livros. Então, eu li bastante livros e aprendi a criar técnicas. Entendi. Então, tua adolescência foi meio que essa bagunça de idas e vindas, de casa pra cá, casa pra lá. Foi muitas mudanças, foi muito desafiador. E eu posso até falar algo aqui que é até mais profundo, delicado até, Sim. mas não há problemas para eu falar, tá? Nessa fase de 13 aos 17 anos, né? Bem o miolo da adolescência. Ali eu sofri maus tratos por madrasta, com 15 anos eu pensei em suicídio. Então eu não queria mais ver porque também eu gaguejava muito, só que eu não tinha noção de que era reflexo de um trauma que eu estava vivendo ali. Pela morte da mãe, que é um trauma, 2, pelos maus tratos que estava rolando por ali de forma velada, que eu não tinha conhecimento algum. Hoje eu tenho conhecimento, hoje eu entendo. E hoje, com terapia em dia, entendendo muito bem a ciência, já foi tudo muito bem ressignificado e até mesmo perdoado, assim, por um lado, quanto pelo meu lado também. Então, essa parte, né, da adolescência que entre a fase da infância e a fase adulta, então é a esse fase caminho, mais difícil. exatamente. Então, às vezes você pensa como adulto, às vezes como criança, e fica aí fica nessa dualidade. Então, foi bem desafiador, mas eu consegui passar por essa fase. E aí, adolescência difícil, escola difícil, mas em que momento você decidiu não largar a escola? Porque a escola faz parte da tua vida, isso eu sei. Então, por eu ter passado assim, por várias escolas, depois do futebol, assim, eu tinha um desejo muito grande de poder falar naturalmente com qualquer pessoa. Então, hoje, eu poder falar, estar aqui em rádio, em televisão, não sei qual for o veículo de comunicação, eu me sinto muito realizado, junto também com a profissão que eu tenho. Então, eu tinha esse desejo de me comunicar bem e ser doutor um dia. Eu queria ser doutor, mas com a realidade em que eu vivia, doutor estava muito distante. Doutor médico ou era um doutor mais específico? Doutor médico mais específico. Por quê? Porque tem uma morte, então o médico salva vidas. Então está associado a isso. Mentalmente, o que você guardou para você? Exatamente. Então eu tinha um desejo muito grande de ser médico, porém estava longe da minha realidade. E como eu parei com 17 anos, no primeiro ano do segundo grau, e depois eu fui voltar com 24 anos. Nossa, teve esse ato todo, desse tempo todo? Teve esse tempo. Então, nesse tempo eu estava trabalhando bastante em empresas, depois voltei, aí me profissionalizei, aí fui viajar em alguns estados. Que tipo de trabalho? Trabalho da vida, né? Então, eu trabalhei na empresa Sadia, na Washington Luiz, aqui no Rio de Janeiro, por 3 anos.
Então lá eu trabalhava na fábrica de salsicha e linguiça. Salsicha e linguiça, né? Foi vários setores, eu rodei bastante. Surpresa! Na linha de produção mesmo, você estava ali na atividade. Eu trabalhei tanto em todos os setores. Sempre nessa linha de produção, nesse período. Todos os setores. E aí voltou para a escola, resolveu, não, eu vou mudar de vida. Então, como é que isso soou para você? Como é que isso apareceu para você? Então, depois da Sadia, que eu saí da Sadia, porque eu voltei para o futebol, então eu pedi as contas e fui para o Clube de São Paulo me profissionalizar. Porque São Paulo mesmo? Foi o Boa Vista de São Paulo, né? Que em 2009 estavam com um projeto de ir para a Europa para fazer uma temporada para jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, né? E aí era uma grande oportunidade. Exatamente. E eu sabia que se eu fosse, eu não voltaria. Portanto, assim, eu estava 3 anos sem treinar, sem jogar futebol, assim, em clube. Só trabalhando. Mas quando eu tive a oportunidade de jogar futebol com jogadores treinando, já profissionais, e fazendo teste ali, primeiro jogo eu fiz 1 gol, segundo jogo eu já treinei um pouquinho mais, eu fiz 4 gols. Aí um dos empresários falou assim, cara, pede conta do seu trabalho e vem jogar. Eu fiz isso, pedi conta e fui com a cara e com a coragem. Exatamente, e foi a cara do meu sonho. Foi aí que eu me profissionalizei, joguei por 2 anos, aí joguei no Concórdia de Santa Catarina, no Boa Vista de São Paulo, no Colinas de Tocantins, no Caxias aqui no Rio de Janeiro. Foi o último clube que eu joguei, que pra mim foi o fim. Eu estava muito bem, eu estava treinando bastante, todo treino eu fazia gol, eu era um atacante bem goleador. Então, poxa, eu estou treinando, todo jogo eu faço gol. Os jogadores mesmo me elogiavam, os próprios colegas. E vem o empresário do Atlético Paranaense, traz a base praticamente todo dia do Júnior e dispensa 80% dos jogadores do Caxias. E nessa leva eu fui. Você saiu. Eu falei, cara, o futebol funciona assim, então pra mim não faz sentido. É melhor eu estudar. Então eu não quis fazer educação física, mas eu quis... que seria o natural, né? Exatamente. Que seria o natural. Porque eu não queria assim, trabalhar com futebol. Eu fui buscar a mente humana, então daí surgiu a psicologia. Eu fiz a psicologia também para poder... História doida. Mas aí você concluiu primeiro o 2º grau para poder ir para a faculdade. Eu concluí, exatamente, eu concluí. E tudo tardiamente, né? Você voltou... E estudo até hoje. Então, e não parou mais. Hoje eu tenho 40 anos e continuo estudando. Que maravilha! Continuo estudando. Que história maluca! Bem... inesperada. Eu tenho que ser franco com você, muito inesperada. Porque você não espera conhecer alguém, um grande psicoterapeuta, né? E aí a pessoa, não, eu joguei futebol profissionalmente por anos. É uma coisa que nem combina, ninguém imagina, né? É uma coisa doida. E aí eu quero chamar a sua primeira musiquinha, mas eu quero que você me conte por que você escolheu essa música. Essa música, ela tem uma letra poderosa, mas eu quero que você diga a sua versão do porquê a escolha dessa música. Então, porque foi a escolha também foi a música também do Tratando de Você Homem, 2. Né? Olha, então, eu tive o prazer e o privilégio de participar. E participou muito bem, sempre dando aula, uma honra. Então, por intermédio assim, do Tratando de Você e por conta da letra dela também, que eu vou deixar para você que vai ouvir pesquisar sobre. Sim, pesquise. É uma letra muito poderosa, muito marcante. Então, eu vou pedir para tocar Lose Control do Ted Swims. É isso? Isso, Ted Swims. Então vamos ouvir. Está no programa Hoje no Alma e a entrevista está fantástica. O menino é jogador de futebol. Já foi, mas é jogar bola. Mas a tua vida não é essa, a tua vida profissional. Fala um pouquinho da escolha que você fez, do porquê que você escolheu, o que te motivou, o que te levou a se tornar um psicoterapeuta? Então, um objetivo foi de me conhecer um pouco mais. Então, a primeira ciência que eu conheci acerca do desenvolvimento humano foi a hipnose clínica. Então, como eu gaguejava muito, mas era gago nível 1? A ponto de de 1 a 10 também. Nossa!
9. Gente! Era bem alto. E mais outros probleminhas, né, de traumas da vida, da percepção de abandono, rejeição e outras coisas, né, que eu até já mencionei aqui. Então eu queria me conhecer um pouco mais e me tornar uma pessoa melhor, né? Então aí eu conheci a hipnose, depois conheci PNL, e dentro disso eu vi que tanto a hipnose quanto a PNL modelavam autores da psicologia, da medicina. Então eu fui buscar esses autores, né? O pai da PNL, por exemplo, Richard Bandler e John Grinder, modelaram a Virginia Satir da terapia sistêmica, Frederick Fitzpils da Gestalt terapia, o Milton Erickson, que é o médico psiquiatra, mestre em psicologia. Então eu fui estudar um pouco mais sobre eles, e nada melhor do que entrar dentro da psicologia. Então, aí depois de fazer várias formações, vários cursos na área, eu ingressei na faculdade de psicologia, com também o desejo de fazer uma pós-graduação em hipnose clínica e me tornar professor, escritor, palestrante. Então assim eu fiz. Então conheci primeiro a hipnose, PNL, depois ingressei na psicologia, depois da psicologia fiz uma pós-graduação em hipnose clínica, depois fiz mais outras formações. Adoro estudar a neurociência. Aliás, eu adoro estudar a mente humana, né? Exatamente. A mente humana, né? Você está aqui fazendo uma tradução da mente humana. E para quem não sabe, PNL, Programação Neurolinguística, não é isso? Explica um pouquinho, é o ato de falar ou é o escutar? Traduz um pouco, Então, que eu sei mais ou menos o que é, mas eu queria que você falasse um pouco disso para o público, até de hipnose mesmo, desmistificar essa coisa da hipnose, que eu sei que quando você hipnotiza alguém, não é aquele showzinho de teatro que você vê por aí. A pessoa está consciente o tempo todo, é um mecanismo. Então, explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona na prática. Eu vou falar um pouquinho da hipnose, depois eu volto para a PNL. Sem problema. O que é hipnose? A hipnose nada mais é do que um estado natural do ser humano. Todo ser humano entra no estado hipnótico. Para você do público, assim, para você que está em casa, assim, para você entender melhor, é semelhante às pessoas falam assim, pô, a pessoa está boiando na maionese, está viajando. É quando, cientificamente, é quando um dos seus canais, dos seus sentidos, ele diminui e o outro aumenta. Como, por exemplo, você percebe alguém que está vendo um jogo de futebol. Eu vou pegar futebol. É uma final de campeonato. O cara está lá. Aí a mulher dele vai e fala, fulano, João, e ele nada de ouvir. O cara está focado. Ele está no estado de atenção focada na televisão. Ali ele está em transe. Assim, podemos chamar também de um transe hipnótico. Ele está, de certa forma, hipnotizado. Ele está hipnotizado pelo jogo de futebol. Exatamente. Então, então nós fazemos isso de forma natural todos os dias, porque nós precisamos, que é semelhante a isso aqui. Um outro exemplo que eu dou é isso aqui. O celular está ligado ou desligado? Ele está em descanso de tela. Agora que acendeu, né? Por que o descanso de tela? O descanso de tela nada mais é para ele economizar energia. Se ele ficar ligado o tempo todo, ele vai superaquecer e vai queimar. Assim também é o cérebro humano. Nós precisamos entrar em descanso de tela. Pode ver, uma pessoa que está fazendo muita coisa, ela vai sobrecarregar e vai estressar. E aí nós podemos chamar isso, essa sobrecarga, às vezes de surto. A pessoa surtou, às vezes por um excesso de problema, às vezes por excesso de tarefa, um excesso de ficar acordado o tempo todo e não dormir, né? Então isso leva a uma sobrecarga e pode aquecer, né? Então, naturalmente, nós entramos nesse estado de descanso. A hipnose é você entrar nesse estado de forma induzida. Então, eu vou induzir entrar nesse estado com um objetivo. Hipnose tem objetivo, o transe não. Transe, você está andando de carro, você está em transe. Você desliga, você está andando. No ônibus, você está em transe. Às vezes, andando na rua, você está em transe. Você está em transe, você nem percebe as coisas. Exatamente. É só você começar a pensar em outra coisa e estar andando. Alguém pode falar com você e você pode não ouvir. Nem dá a mínima...
E a pessoa vai falar assim, pô, mas você me viu. Você olhou pra mim. Pois é, mas ela estava em transe. E ela não sabe que ela está em transe. Então, nós fazemos isso várias vezes durante o dia. Outro exemplo de transe, tomando banho em chuveiro. Sim. Água quentinha, cara no corpo. Nossa. Observe, você faz os mesmos movimentos toda vez que você vai tomar banho. Você não muda, porque já está programado, você já aprendeu a tomar banho daquela forma. E geralmente pode ser uma forma que a sua mãe ou seu pai te ensinou. E você replica aquilo ali. É uma programação. Aí podemos entrar na programação neurolinguística. Então, ou seja, o nosso cérebro, a mente humana, ela pode ser programada. São diversos padrões que faz com que você se comporte de uma determinada maneira. Como, por exemplo, você criança, né, os seus pais ensinam assim, toda vez que você andar na rua, você olha para os dois lados. Você que está ouvindo, você faz isso de forma automática. Sim. Por mais que a rua seja uma faixa contínua, assim, só para um lado, você olha para os dois lados. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou brincar um pouquinho, você olha naturalmente para não, aqui tem que olhar para os dois lados, para cima. Para cima, para baixo, você olha para tudo. Mas naturalmente você vai, porque há uma programação. Então tudo que é ensinado você tende a fazer de forma automática. Automática. Vou pegar aqui uma forma aqui também interessante de falar. Trauma, por exemplo. É uma forma de gerar uma fobia. Isso que é um trauma. Um trauma qualquer, uma fobia qualquer. Vou pegar aqui o medo de elevador? Não. Assim pode ser, mas pode ser. Aqui eu vou pegar aqui de barata aqui que é mais comum. Tá. Barata aqui é mais comum. Vamos lá. Final de novela. Último capítulo. Tá a família toda reunida lá da novela. Dia chuvoso, como o dia hoje no Rio de Janeiro, né? Bueiro muito quente. Sai aqueles insetozinhos e começa a voar e entra por algumas casas, passando por algumas janelas. Você ensina para a criança, quando ela mata uma formiguinha, o que você ensina para ela? O que você fala para ela? Não pode matar formiguinha não, filha. Formiguinha de Deus. Os meninos, né? Tem lá, os meninos de Deus, né? Você ensina para ele. Aí a criança aprende, pô. Não pode, né? Porque é de Deus. Okay. Nem sabe que é, mas não pode. Aí ele tá lá brincando no chão, normalmente. A baratinha entra pela janela e vai para onde? Pro desespero dos pais, do lado da criança. E a criancinha, como inocente e inocente, vai brincar com a baratinha. Só que a mãe e o pai vendo aquilo, imediatamente não vai deixar. Porque a barata tem um outro significado. Cada pessoa vai dar um significado para a barata. Então, geralmente, qual é a reação? Uma barata! Ah, pega a criança, puxa, aquele escândalo. Aí a mulher fala pro marido, mata a barata! Ele com mais medo do que ela, né? Aí pega a vassoura ou o chinelo e fica aquele desespero todo. A criancinha vendo aquilo, ela vai pensar o quê? Foi implantado um trauma. Essa baratinha aqui, esse bichinho aqui não é de Deus. É algo muito ruim, porque fez esse escândalo todo. Então, a partir daí, a percepção daquela criança é que aquilo ali é muito ruim. Barata é que aquilo é muito ruim. É muito ruim. Então, é a percepção que ela pegou mediante a todos os seus sentidos, mesmo a tua consciência não ter sido formada. Então, ali foi um aprendizado. Então, tem muitas coisas que acontecem com você, medos que você tem, comportamentos que você tem, foram aprendidos. Mas foram aprendidos em que fase da vida? Muitos deles são aprendidos na infância. E você age com o teu inconsciente. Então, tudo que é relacionado, aí gera como se fosse um gatilho. Viu barata, tem aquela reação. Tem o pânico da barata. Tem a mesma reação. Você replica a reação, né? Mas se você aprende a utilizar técnicas, se você aprende, por exemplo, a hipnose, você consegue fazer uma... Você pode até fazer o corte agora, hein Bianca? É interessante, vai ficar legal. O que você pode fazer quando você aprende a fazer com hipnose? Você hipnotiza uma pessoa, leva ela até o evento traumático, que é chamado de regressão, mas tem várias técnicas para você fazer isso de forma bem segura, tá? Você leva esse evento traumático e ali você consegue modificar o cenário e ressignificar, que é dar um novo olhar para aquele evento traumático. Trazendo a consciência, aquilo que está inconsciente, você fala, olha, esse é um comportamento de criança, não de adulto. Ah, mas a minha mãe se comportou como uma criança mediante aquela situação. Mas agora, como adulto, você está vendo que a sua mãe também está replicando algo que você replicou. Então, a partir disso, dessa consciência, você vê que a barata é um inseto,
que ela está fugindo da luz e está dentro de você, e a partir disso você pode modificar esse medo. Então, cada pessoa vai ter uma percepção sobre o evento. Então, é possível você dar novos significados para cada evento, principalmente os traumáticos, de forma segura, né, com uma boa hipnoterapia, você consegue ter resultados de forma surreais, que é o que eu faço hoje, atendendo médicos, advogados, professores universitários, quem mais? Atendo influenciadores, políticos, atendo políticos, e por aí vai. Porque o que é interessante da hipnoterapia principalmente com essa coisa da fobia, por isso até que eu citei a coisa do elevador, porque é muito comum a pessoa ter fobia de lugar fechado, medo de escuro, ou medo de... E normalmente é uma replicação que a gente tem de alguma situação vivida no passado. E aí você, de forma segura, né, você leva a pessoa ali e ressignifica aquele trauma. Eu vou contar para você um evento bem rápido, tá? Da claustrofobia. De medo de elevador também. Sim. Assim, aí em qualquer lugar. Ambientes fechados, em geral. Eu fiz uma regressão que foi até com uma médica, né? Com ela, para entender o porquê desse medo, que ela falou que tinha um medo desde a infância, mas não sabia da onde. Então, quando eu faço uma regressão com uma pessoa, não é para descobrir algo. Eu pergunto, mas quando você está no estado de hipnose, que você leva um relaxamento também no seu corpo e mente, esse relaxamento faz com que você tenha mais facilidade para lembrar. Para ter a lembrança da situação. Então, nessa regressão, eu vou se conduzindo, fazendo algumas perguntas e falando algumas partes. Então, ela vai lembrando ali e vai indo para alguns cenários. Nesses cenários, ela falou que o irmão dela, mais velho, trancava ela quando criança num baú. Olha. E ela ficava com muito medo. Então ele trancava ela no baú e deixava um tempo. Então ela não sabia quanto tempo que ela ia ficar ali. Gerou-se um trauma. Um trauma de um ambiente fechado, talvez escuro. Exatamente. Às vezes nem escuro. Passa-se um tempo, chega na vida adulta, ela passa por algumas situações delicadas, o cérebro ele associa, tá? Não é só o que é real, não. O que você associar pode ser um gatilho para aquela sensação que você teve daquele evento. Então, ou seja, elevador, um local fechado, talvez a porta acabou de fechar. Pronto. Gatilhou. Você entra no metrô, a porta acabou de fechar, gatilhou. O avião, a porta acabou de fechar, você gatilhou. Exatamente. Do avião, geralmente, está mais relacionado. O medo do avião o medo é de voar. Não. Está relacionado com o controle. As pessoas mais controladoras. Sério? Exatamente. Olha. Porque com o avião, o que acontece? É você vai decolar, vai sair do chão, mas não é você que está no controle. O controlador é muito disso, ele quer saber de tudo. Então, situações que ele perde o controle, ele não quer estar. Então, eu tenho medo do avião. Não é medo do avião, ele tem medo de perder o controle. Inconscientemente ele acha que o medo é de voar e nem sempre é esse, né? Não sou eu que estou guiando, não sou eu que estou sob a responsabilidade, não estou vendo nem quem está guiando. Então, dentro das estatísticas, o avião é muito mais seguro do que o veículo. Muito mais, já falei para todo mundo aqui que tem umas épocas que tem essa coisa de queda de avião, a gente estava vivendo essa coisa mais para avião pequeno, toda semana, a primeira semana essa, que não teve nenhum evento de avião pequeno, e eu sempre digo, avião ainda é o meio de transporte mais seguro do planeta, não tenha medo, mas óbvio, se você vai pegar um pequeno teco-teco e vai atravessar, sei lá, 2.000 quilômetros, é bom saber como é que está a manutenção desse equipamento. Você não vai se arriscar num avião pequeno ou qualquer coisa, ou um avião barato, que a gente tem esse mau hábito também, encarar um avião que você não sabe se a manutenção está em dia, se está direitinho, mas fora isso, voar é muito, extremamente seguro, as pessoas não precisam ter medo disso. E aí uma pergunta, faz diferença fazer qualquer tipo de tratamento, seja hipnose, ou seja qualquer outro tipo de terapia, faz diferença ser homem ou mulher? Faz diferença técnica? Em algum lugar isso, eu tenho que fazer assim, assado? Ou é um ser humano, independe do sexo?
Não, você diz assim na pergunta assim, do atendimento para a pessoa ou a pessoa, assim, ou o profissional? Num contexto global, vamos lá, uma médica com essa fobia que você falou, é o mesmo tratamento para um médico, um homem com a mesma fobia, basicamente? Ou tem algum cuidado diferente, ou tem algum... Não, com mulher tem que ser assim, com homem tem que ser assado, como é que... Ou o contexto é o mesmo? Então, para mim o contexto é o mesmo, assim, o cuidado é igual para todos. Toda pessoa que chega ali é uma pessoa humana, que tem suas fragilidades, que está ali por conta de algumas questões que ela vai falar ou descobrir até. Então, esse cuidado é primordial, né? Então, o princípio básico da psicologia e da psicoterapia é uma escuta sem julgamento e um acolhimento. Então, eu estou ali para acolher a pessoa, jamais julgá-la, né? Então, esse é o trabalho do psicólogo. Se o psicólogo julga, não te acolhe, já caiu no crime. Então, e acerca da técnica, assim, de técnicas, eu sou de uma filosofia, eu sou bem ericksoniano, que inclusive a próprio CFP, o Conselho de Psicologia, recomenda a hipnose ericksoniana. Então, eu sou apaixonado por ele. Então, e ele ensina a criar técnicas. Então, assim, eu já aprendi diversas técnicas. Então, com a pessoa, eu vou criar uma técnica específica para ela. Se ela é médica, se é gari, se não trabalha... Não, isso é importante. Eu gosto de desmistificar, porque a pessoa pode achar, ou por ser homem, ou por ter uma determinada atividade, que vai fazer algum tipo de diferença. Sim. Muito, assim, é uma pergunta excelente. Não, e na sua opinião, aí é uma opinião pessoal, Sim. Por que os homens, no geral, são mais resistentes a qualquer tipo de tratamento, mas principalmente a terapia, do que mulheres? Na sua opinião pessoal ou profissional? Por que o homem é um bicho que ele tem uma dificuldade de se abrir, de ir lá se cuidar? Por quê? Por vários fatores. Então, hoje nós temos muito mais conhecimento do que antigamente, né? Mas pegando da minha época para baixo, né? Eu já ouvi muito essa fala: homem não chora, homem tem que ser forte. Isso. Então, trauma. Mas quando criança você ouve. Eu ouvi bastante. O tempo todo. Então, tempo. O cara cresce, ele vai ser um adulto entendendo que se o homem chorar, ele é fraco. Se ele falar do que ele está sentindo, ele é fraco. Eu já atendi várias mulheres com esse pensamento: eu não posso chorar porque eu vou estar passando uma imagem de fraca. As mulheres também. Até mulheres também. Né? Por conta da nossa cultura. E você é da mesma opinião que parte do machismo estrutural que a gente vive também vem da mulher? Ou é um conceito errado, meu maluco? Então, o machismo, os preconceitos de forma geral, de forma estrutural, acaba pegando todo mundo, tanto o homem quanto a mulher. O machismo, no caso, mais o homem, né? Porque a mulher que é vítima. Sim. A mulher, então, assim, ela vai sentir na pele. É a mesma coisa que assim, do racista. O racista, ele vai agir de forma de acordo com como ele aprendeu, né? Mas quem vai sentir mais? É aquele que sofre. Então, assim, por muito tempo eu não queria nem saber o que era racismo. Eu não queria saber. Até eu fui convidado para escrever um livro. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar. A partir daí eu entendi que eu não queria estudar sobre racismo porque eu sou preto. E é uma dor para mim, que eu já sofri muito. Eu já fui muito vítima. Então... Mas você sabia que era vítima ou era muito transparente? Não, eu não sabia. Olha... Assim, uma delas, como eu falei para você, que eu sofri maus tratos na adolescência, a minha madrasta me chamava de cocô do cavalo do bandido, do pretinho, que eu não valia nada, que eu era esquerdo, tudo isso. Essas frases negativas, violentas... Apreciativas, né? Eu ouvi isso muito na minha infância. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz pela pessoa que eu me tornei, né? Porque, como disse um primo meu, tinha tudo para dar errado. Meu Deus, e deu certo. E aí fala um pouco do livro. Qual é o contexto? É um livro técnico ou é um livro de psicologia? Fala um pouco disso. Então, esse livro foi o livro chamado Saúde Mental da População Preta Importa, que foram vários psicólogos. Mas tem outro livro também, que eu sou coautor agora também, que é chamado Manual de Terapia Regressiva, que também são só psicólogos, né? Então, ali eu conto... É uma espécie de coletivo
de profissionais falando sobre determinados temas, é mais ou menos isso? Então, não, só hipnose, só especialista Só em hipnose hipnose. e quem trabalha com regressão. Ah, Então, ali no livro eu coloquei um estudo de caso e ensino também a técnica que eu utilizei. Então, tem esse livro, Saúde Mental da População que não tem o importa, experimento ali, tem a atividade. que o livro Saúde Mental da População Preta Importa, eu também coloquei, eu falei sobre o TEPT que o racismo gera, que é um transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da situação, a pessoa gera esse transtorno, então você vai ver nas pesquisas, né, nos dados que o preto geralmente tem a pressão mais alta, o suicídio com o preto é maior, várias outras questões. A mesma coisa também com a mulher que sofre violência por conta assim, dessa cultura nossa. Por exemplo, nós homens, a gente pode sair da rua aqui caminhando tranquilo, a mulher não Pode. Ela, à noite, como ela insegura total, ela vai... Então tem todo esse contexto que vai influenciar no comportamento dela. Então, tudo que é assim, o machismo estrutural, racismo estrutural, mexe com o comportamento das pessoas, principalmente das que sofrem. Nossa. E aí, assim, me passou pela cabeça agora, você falando dessa coisa do racismo em particular, né? Você apresenta um programa com a Michele Ramos, que ela faz constelação familiar, e a constelação familiar mexe muito com essa coisa do DNA ancestral. Não sei se eu estou falando direito, porque eu não conheço tanto assim, mas tem essa coisa do DNA ancestral. Se a gente parar para pensar que parte da nossa ancestralidade, aí me incluo nesse bolo também, ela veio da África para as Américas, principalmente, às vezes para a Europa um pouco, escravizados, eles eram caçados feito animais, presos com grilhões, ele nunca tinha feito nada, podia ser uma alma pura, linda, e aí vem com um grilhão e vem para um mundo todo novo, fala uma outra língua, você é escravo, você trabalha o dia inteiro por comida e por mais nada, e se você sair da linha, ainda é castigado, punido. Isso tem muito dentro do preto, na nossa sociedade também, ou eu estou enganado? Então, você vem trazendo as marcas. As marcas, esse DNA ancestral, né? Então, essa dor coletiva que o preto no Brasil... A dor e as leis, porque vamos lá, aqui as leis. já existiam povos aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então, dando nome aos bois, Sim. foi uma invasão. Foi uma invasão, Depois veio a uma Igreja Católica, veio... eles falaram que preto não tinha alma, né? Olha. Então tinham que catequizar, se não me engano, tal. Então, doutrinar, catequizar. Aí depois vem as leis, né? Até a abolição, né? Não tinha lei nenhuma para escravo. Aí depois da abolição, né, foram várias leis, como por exemplo a lei do boi, que você queria muito falar, né? Assim, falando de cotas, a lei do boi, que davam 80% das vagas era destinado a cota para filhos de fazendeiros. Aí você coloca, você teve a abolição, o cara que estava ali escravo livre, ficou livre. A língua. As terras do Brasil já eram demarcadas, né, que davam direito, tipo, quem vinha da Europa para cá ganhava 2 terras. Sim. E o cara que estava trabalhando aqui não ganhava nada. Então, como ele não podia estar em terra nenhuma, porque já estava tudo demarcado, sobrou aonde? Os lugares altos que não eram marcados, no caso os morros. Por isso que você vai ver os morros com uma concentração maior da população preta, população negra, que não teve direito nenhum, que não teve reparo nenhum, que não teve assistência nada. nenhuma por anos. E até as universidades, por exemplo, assistir essa lei do boi, que se não me engano terminou, acho que foi em 1988. Com a Constituição, né? Não, a abolição foi em 1888. Não, a abolição. A lei do boi foi agora recentemente, né? Em 88. Então, ou seja, uma galera, assim, teve um monte de benefícios. Então, até privilégio, né? Exatamente, é o privilégio. Privilégio. Assim, para quem é branco, tem dificuldade de entender que foi privilegiado. Pô, eu tendo clientes que falam, pô, eu tenho mais de 30 propriedades. Eu falo assim, pô, mas como é que você conseguiu tudo? Não, herança. Herança. Aí você pergunta para um preto,
qual era, se ele foi, a maioria, né, a seção de militares, né, assim, que conseguiram alguma coisa. Mas fora isso, não tem herança nenhuma. É muito pouca ascensão, né, para isso. Não, se a gente pensar que a lei de cota na universidade para pobre ou negro é uma coisa do século XXI já. Se a gente, vamos piorar, se a gente pensar que a lei do racismo mesmo como crime é uma coisa de uma década só atrás, o mundo está muito atrasado para um monte de coisa. E assim, coloca o Brasil em primeiro lugar para um monte dessas coisas, que foi um dos países que mais escravizou. Demorou muito a ter a Lei Áurea, a abolição, né? E não, oficialmente não reparou em momento nenhum, né? Diferente até da América, que dava um burro e dava não sei quantos dólares de prata, para pelo menos a pessoa ter ali alguma coisa. Não, o Brasil não deu nada e a gente ainda está se reinventando em pleno século XXI para ter que lidar com essas questões todas, né? Que são reais. A gente vive isso todo santo dia. A gente está vivendo uma fase de feminicídio terrível. Não que ela nunca existisse, ela sempre existiu. A diferença hoje é que o mundo ele é mais monitorado. A gente anda com uma câmera na mão, um gravador na mão. A gente tem ali o momento, a coisa está mais pública, né? Tem mais publicidade, mas nem por isso você vê uma diminuição nos casos de feminicídio. Por conta dos direitos das mulheres, assim, os homens, por perderem esse domínio sobre elas, sim, né, por conta é a perda do domínio, na verdade é a ascensão feminina numa sociedade muito machista. Pois é, então se você não é linha, eu te mato, você exatamente, aí gera uma insegurança no macho alfa, que é o dono do mundo, da terra e da história e de tudo mais que a gente possa imaginar. E aí a gente vive esse monte de conflito. E se você tem esses conflitos, se você que é homem estiver ouvindo, eu posso te ajudar a se tornar um homem mais seguro, gente, essa é a mais pessoa livre, certa, mais feliz e tranquilo, porque é possível. Com certeza absoluta. Então dá de novo seu arroba, porque a gente está chegando no fim do programa, já estão sinalizando ali que está meio que na hora. A gente podia conversar aqui a noite toda, mas infelizmente a gente tem que finalizar. Então dá o seu arroba, dá o seu recado final aí para os homens, para as mulheres, para o ser humano como um ser cósmico. Dá aí fala aí os finalmente aí. Finaliza pra gente bonito. O meu Instagram é psi.rodrigues. Eu sou psicólogo e hipnoterapeuta. A mensagem final que eu deixo para você é que, independente do sofrimento que você passa hoje, você é capaz de superá-lo. Mas se você não está conseguindo fazer isso, peça ajuda. Peça ajuda para alguém que está próximo de você. Peça ajuda para um profissional que você confie. Mas peça ajuda, sua vida vale muito e através dela você pode ajudar, você pode realizar, você pode fazer o que você quiser, desde que você acredite e não desista dos seus sonhos e muito menos de você. E aí fala do seu programa, afinal de contas você tem um programa na rádio e tem muita gente que pode estar me ouvindo aqui hoje e que não sabe que você tem um programa aqui. Fala um pouquinho do programa, fala o dia, fala o horário. O programa chama-se Conscientizando. Eu e Michele Ramos nós apresentamos. Falamos sobre consciência, levamos diversos convidados para levar informação sobre saúde mental, saúde física, de forma muito geral. Agregar valor e falamos, nosso lugar é conscientizar para evoluir. E qual é o dia da semana, o horário? Toda terça-feira às 8h30. Então, Deixa eu dar um recado do Itamar que mandou pro Igor. Peça para deixar o telefone ao final. Terapia é importante para todos. Somos muitos e conviver com outros muitos é complicado. Recado nosso maravilhoso Itamar. Olha, é um dos ouvintes mais assíduos aqui da rádio. Ele foi um dos meus entrevistados. Ele é uma pessoa fantástica. E ele deu uma ideia. Se você tiver um telefone profissional para atendimento. Itamar, um abraço, obrigado por interagir conosco. O meu telefone é 21 96 574 9343. No meu Instagram tem, se você acessar lá,
você também pode mandar mensagem por lá e eu vou te responder. Gente, maravilha! Olha só, assim como você procura um dentista quando está com dor de dente, assim como você procura um médico quando você está padecendo de alguma doença, gente, se a mente não está boa, procura um profissional. Aqui a gente tem um profissional super gabaritado de primeira que pode te ajudar. Não tenha medo de se cuidar, porque a sua vida é o bem mais precioso que você tem. Não é isso? É isso. Alexandre, desde já eu já quero agradecer Igor, o seu meu convite. irmão, Uma honra. que prazer ter você aqui comigo. Não vai ser a última vez, eu não falei nem da metade que eu queria que ele estava aqui, porque o papo rendeu tanto, eu não consegui nem puxar de outras coisas. Uma surpresa, o nosso grande jogador de futebol, mas que bom que o futebol perdeu a ele para a psicologia, e aí a gente tem a oportunidade de ter essa pessoa fantástica aqui, que pode cuidar de você e de qualquer pessoa que precise. E a gente está chegando no final de mais um Cosmo Alma. Quero agradecer a você pelo seu tempo de estar até aqui conosco, até essa hora, de você dar o seu tempo para a gente. Então, quero mais uma vez, agradecer a presença aqui do Igor Rodrigues, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, especialista em PNL. Eu quero agradecer a você, ao seu tempo, à sua audiência, e lembrar, quarta-feira que vem, 18h30, mais um Cosmo Alma feito com maior amor para você. Então, um beijo na alma. Eu vejo vocês. Ainda não? Você tem uma figura ilustre. Eu tenho, gente. Aqui está o jornalista. Espera, um minuto, gente. Segura. Jornalista, o cara que praticamente criou as rádios, Alderson Alves. Gente. Samba na rádio. Os sambistas iam de madrugada no programa dele. Simplesmente cantar. Ele vai estar no próximo programa. Esse homem lançou. Gente, não sai daí, hein? Ele lançou todos esses artistas que você possa imaginar. Gente, que honra. Ele está sentadinho, Alciane, quietinho Clara aqui. Nunes. Ó, galerinha, Que honra. beijinho. Gente, olha, não sai daí. Tem convidado especial daqui a pouquinho. Não percam. Samba Arte Cultura hoje, com essa figura ilustre aqui. Uma honra te ter no estúdio. Muito obrigado. Gente, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus, fiquem com o Cosmos. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.